Abra sua Bíblia, querido irmão, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Enquanto você abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, eu quero dar sequência à ministração, à pregação que comecei na semana passada, e nós vimos no domingo passado o fundamento inabalável da fé cristã. A série de mensagens que eu estou ministrando é exatamente o poder da fé cristã, e hoje eu gostaria de meditar com você como a fé cristã é onipotente em toda a vontade de Deus. A fé cristã, ela é onipotente, ela é toda poderosa em toda a vontade de Deus. Nós vimos no domingo passado Jesus no monte sendo transfigurado na frente daqueles 3 eleitos entre os eleitos, né? Que Jesus chama Pedro, Tiago e João para estarem ali no monte, e eles têm aquele momento extraordinário de ver Jesus glorificado, o seu rosto brilhando como o sol, nas suas vestes resplandecentes, e eles viram Elias e Moisés conversando junto com Jesus sobre a partida que ele faria em Jerusalém, da sua morte, da sua ressurreição, da culminação do plano da graça que seria feito ali na cruz do Calvário. Eles estavam conversando sobre isso, e então o Espírito de Deus, de uma forma tão bonita, como uma nuvem brilhante, os envolveu, e então o Pai Celestial disse: "Este é meu Filho amado, esse é o meu eleito, em quem tenho muito prazer." Então, um texto trinitariano, ali está Jesus, ali está o Pai, e ali está o Espírito Santo, texto extraordinário. E então os discípulos se prostraram diante do Senhor, e nós vemos como o Senhor da glória se revela de uma maneira extraordinária. E agora, eles 3, junto com o Senhor da glória, estão descendo do monte no dia seguinte, e é exatamente esse texto que nós vamos ler agora. E vimos na semana passada como a fé cristã, ela olha unicamente e deposita sua esperança, sua confiança unicamente em Jesus e na sua obra redentora. Ela confia plenamente e obedientemente na palavra de Deus e trabalha no poder do Espírito para fazer e trazer à existência toda a vontade de Deus. E isso só redunda numa coisa: a glória de Deus. Deus é glorificado na fé cristã. Lembra, a fé cristã é a fé que está depositada única e exclusivamente na pessoa e na obra redentora de Cristo. Lembra que todo ser humano tem fé. Lembra que todo ser humano vive pela fé, como expliquei nas semanas passadas, que até os demônios caem e tremem. Então, o ponto central da fé cristã é que toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a sua confiança e obediência está depositada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E então o nosso texto nasce aí no versículo 14, quando eles se aproximaram dos outros discípulos. Veja, eles acabam de descer do monte da transfiguração, Jesus, Pedro, Tiago e João, e encontram os outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" E no meio da multidão, respondeu: "Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo, e este sempre que se apodera dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que
que o expulsassem, mas eles não puderam. Aqui, meus irmãos, o nosso texto mostra dois tipos de discípulos, dois tipos de fé. O primeiro grupo é feito desses novos discípulos que estão ao pé da montanha. Eles têm fé em Jesus, eles seguem a Jesus, como eles acabaram de dizer no parágrafo anterior ao da transfiguração: tu és um grande homem, tu és maravilhoso. O Senhor é comparado com os profetas do Antigo Testamento. Esses discípulos que estão ao pé do monte amam ao Senhor e caminham junto com Ele, creem que Jesus é o seu Salvador, viram milagres extraordinários realizados pelo Senhor, e eles também trabalham no reino de Deus. Por meio deles e através da instrumentalidade deles, o Senhor Jesus multiplicou os pães, entregando para eles e deles para a multidão. Mas veja, meus irmãos, há neles, há em seus corações uma pequena fé. Há uma pequena fé em seus corações. Como o texto disse, como o pai do menino disse, eles não puderam. E esses discípulos, apesar de verem tantas coisas em suas vidas, estarem caminhando com Jesus, fracassaram em sua fé nesse momento. E existe um segundo grupo, que são aqueles 3 discípulos. Eles estão no monte da transfiguração junto com Jesus. Eles viram Jesus com seu rosto brilhando como o sol, suas vestes resplandecendo. Eles passaram a noite em oração, porque o texto sagrado de Lucas vai dizer que Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. E Jesus está ali orando, e aqueles discípulos estão acompanhando e estão orando junto com o Senhor da glória. Então, com certeza, meus irmãos, alguém que está vendo o que aqueles discípulos veem e estão desfrutando da presença de Jesus, tem uma fé diferente do grupo que está abaixo. E a pergunta que nós temos que fazer é: em que grupo eu estou? Em que fé a minha fé se encontra? Em qual dos 2 grupos eu estou? Eu estou crescendo na fé? Eu estou tendo experiências poderosas com Deus? A minha fé avança? A palavra de Deus sempre vai nos estimular ao crescimento da fé. A palavra de Deus sempre vai nos chamar ao crescimento da fé. A fé que nasce de novo, a fé da salvação, a fé como uma pequena centelha. Ela é fraca, uma gota de chuva pode apagá-la. Mas essa é a fé da salvação. É aquela fé que estende a mão a Deus e diz: Senhor, me salva. E ali o poder e a glória de Deus nos salvam. Mas essa fé precisa crescer, essa fé precisa amadurecer, essa fé precisa se tornar uma grande fé, uma fé forte, uma fé madura, uma fé poderosa. Porque todo cristão tem seus grandes desafios, e esse primeiro grupo enfrenta esse terrível desafio. Mateus capítulo 17, e esse evento acontece nos 3 evangelhos, é narrado por 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E é interessante quando você trança as narrativas, e é por isso que existem 3 evangelhos, porque cada um traz uma cor, um tom, um detalhe diferente da mesma história, como se eles estivessem vendo o mesmo evento, cada um de um canto do evento, de um canto daquele momento, de uma perspectiva. Então cada um narra o texto, a história, e todos se completam e mostram um quadro perfeito. Em Mateus capítulo 17 vai dizer assim: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, veja, Mateus já diz que ele se ajoelhou, Marcos
somente espiritual, há também junto a isso uma perturbação. No texto de Marcos vai dizer que ele tem um espírito que impede o menino de falar. Talvez quando está possesso do espírito maligno, ou esse estado de mudez permanece, ele não consegue falar em hipótese alguma, porque a lunática sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Que terrível, meus irmãos, que desespero para um pai, para uma mãe ver um filho nessa condição, nessa situação. Em Lucas vai dizer no capítulo 9, versículo 38, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único filho. Um único filho nessa condição, um único filho nessa situação. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Meus irmãos, a fé é tão importante na vida do cristão. A fé, ela é tão importante. Pedro vai dizer que a sua fé, ela é mais importante do que todo o dinheiro que você possa comprar. A sua fé, ela é mais importante do que o ouro e do que a prata. Veja, a sua fé, ela é mais importante do que tudo isso. O seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus é mais importante do que tudo isso na sua vida, porque tudo, meus irmãos, você deixará aqui. Tudo o que você tem ficará aqui. A sua fé é eterna. Por isso que ela é mais importante, porque ela te une a Deus. E nada, meus amados irmãos, nesta vida que você tenha pode te fazer aceito diante de Deus. Você pode ter diplomas e dinheiro, e nada disso te fará aceito diante de Deus. É o sangue de Jesus, seu Filho, que te purifica de todo pecado, e a fé no sangue precioso de Jesus, que te garante, que te traz, onde você recebe pela fé essa salvação que foi conquistada naquela cruz pelo nosso Senhor Jesus. Por isso que a sua fé é mais importante do que tudo na vida. E tudo que o diabo quer roubar é a sua fé. Tudo que o diabo quer destruir é a sua fé. Tudo que o diabo tem que fazer para derrotar você é enfraquecer a sua fé. Porque é pela fé que o cristão vence o mundo. É pela fé que o cristão vence o mundo. Meus amados irmãos, e veja, a sua fé não é só importante para você. A sua fé é importante para a igreja onde você está, para o corpo de Cristo onde você está. Veja, a sua fé interage com a fé dos outros irmãos. Há um grupo de 9 discípulos ali, não apenas um discípulo ali, são 9 que estão ali interagindo, e eles não puderam expulsar esse espírito maligno. Veja, a fé deles interage, a incredulidade de um, parece que esse troço é contagioso, contaminou todos os outros. Não sei por quem começou, não sei por quantos começou, mas eu sei que os 9 juntos não puderam. Meus irmãos, veja, a sua fé é importante, ela estimula os outros, ela encoraja os outros, ela aviva o coração dos outros, ela suscita paixão e fogo no coração dos outros. Mas a sua incredulidade é um desastre, não apenas para a sua vida, mas é uma contaminação para todo cristão. Mas não apenas é isso. A nossa incredulidade, ela é um fracasso para o mundo. Eles não cumpriram a missão. Eles não, qual era a missão? O Filho de Deus veio para libertar os cativos, curar os oprimidos, romper as cadeias do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas a pequena fé não foi possível, não foi poderosa para cumprir a missão. Veja, a incredulidade, ela é um desastre em todos os sentidos, em todos
você está, ou da pequena fé, ou da grande fé. A humanidade não pode fazer nada. A medicina e tudo que a humanidade pode fazer, não poderia fazer nada por esse rapaz. Somente Jesus poderia libertar esse rapaz e restaurar esta família. O pai agiu acertadamente. Marcos 9,17, o que ele diz? Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Quando as pessoas, irmãos, buscam a Deus, a ajuda de Deus, elas procuram um cristão que está perto dela, ou a igreja que está perto dela. Mas olha a resposta do versículo 18: pedi aos seus discípulos. Ele buscou quem? Ele trouxe o seu filho a quem? A Jesus, ao Senhor. Mas ele pediu para quem? Para os discípulos. Para os discípulos. E essa ação tem uma implicação direta na perspectiva que esse homem vai ter de Cristo. A sua fé vai trazer ao coração daquele que não tem Cristo uma perspectiva de Deus, porque logo depois esse homem vai duvidar de Cristo, porque ele primeiro duvidou dos discípulos, ele duvidou da fé dos discípulos, então ele vai duvidar de Cristo. Quando as pessoas se escandalizam com a igreja, quando a igreja perde a credibilidade, quando um cristão vive uma vida de uma pequena fé, de uma fé vacilante, quando um cristão não é fervoroso de espírito servindo ao Senhor, a fé do mundo balança. As pessoas deixam de crer em Cristo Jesus, elas duvidam do Senhor da glória. Meu irmão, se já é um desastre quando uma pequena fé atinge a minha vida e me põe em situações terríveis de impotência, e isso é um desastre para a comunidade cristã, porque eu inspiro outros a agir na incredulidade em que eu mesmo estou vivendo, e isso afeta o mundo que está ao meu redor, porque aqueles que não têm Cristo serão afetados pela minha incredulidade. Pior de tudo é que todos, eu, vocês, a comunidade sem Cristo, iremos ter uma visão completamente equivocada de Deus. Meus irmãos, como a pequena fé, ela é terrível. Como um cristão em uma igreja que não cresce na fé, no lugar de produzir uma grande bênção, no lugar de ser uma grande bênção, acabam se tornando um desastre aonde estão. Então, que você nesta noite possa dizer: Senhor, me faz crescer na fé. Senhor, me faz amadurecer na fé. Senhor, me dê uma grande fé. Senhor, me dê uma fé que seja onipotente em toda a tua vontade. Porque a fé cristã, ela é onipotente. Ela é toda poderosa em toda a vontade de Deus, ok? Que eu e você possamos pedir a Deus: Senhor, nos dê uma grande fé para inspirar outros, e que, meu irmão, quando você estiver com o seu coração fraquejando, quando suas emoções te levarem a uma pequena fé e encher o seu coração de dúvida, que nesse momento você possa erguer sua mente a Deus, seus olhos a Deus, e pedir: Senhor, me dê uma grande fé. Senhor, me faz superar as dúvidas que estão em meu coração. Porque uma grande fé é uma fé que luta contra a dúvida, não uma fé que não tem dúvida. Porque a dúvida sempre vem ao meu e ao seu coração. Há sempre a dúvida que luta contra uma grande fé. Uma grande fé, meus irmãos, ela luta contra a incredulidade.
pequena fé cede, perde para a dúvida, para a incredulidade. Mas uma fé madura, uma fé forte, ela vence a dúvida, ela vence a incredulidade, ela luta, ela não desiste de Deus, ela coloca seus olhos unicamente em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Então, há batalhas, mas a verdadeira fé, a fé em Cristo Jesus, coloca o seu coração nas Escrituras Sagradas. Como Deus disse para Josué, e aqui está uma grande fé: medita nas Escrituras Sagradas de noite. Essa é uma grande fé. Uma grande fé, meus irmãos, é aquela que vai buscar a Deus a noite inteira em oração. Veja, ninguém tem mais fé que Jesus, mas Jesus vai orar. Uma grande fé necessita de oração. Uma grande fé busca a Deus. Uma fé madura, não uma fé que está independente de Deus, não. Ao contrário, ela depende ainda mais de Deus. Ela depende mais da palavra, ela depende mais da oração, de momentos mais profundos, de buscar o Senhor. Uma grande fé tem lutas, uma grande fé tem dificuldades. Uma grande fé é aquela do Getsemane, que luta, suando sangue, mas que não desiste da vontade de Deus, que é obediente ao Senhor. Essa é uma grande fé. Às vezes as pessoas os cristãos fazem uma ilusão de que a grande fé é uma fé que anda nas nuvens, ela não é atingida por nada, nem por ninguém, ela não duvida em momento algum. Não é isso, irmãos. A luta, há dificuldades, mas sempre está olhando para o Senhor, sempre está olhando para o Senhor. Não importam as lutas, não importam os problemas, não importam as dificuldades, está olhando para o Senhor e crendo, e obedecendo, e servindo, e trabalhando, e batalhando. A incredulidade, meus irmãos, é sempre uma derrota, sempre. Então, o que nós precisamos é de uma grande fé. Lucas 9,41, esse texto o Senhor vai dizer em resposta ao que o Pai disse: mas os teus discípulos não puderam. E aqui em Lucas 9,41 respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Veja, irmãos, a pequena fé, ela é insuportável para Deus. Deus detesta a pequena fé. Lembra, a pequena fé para a salvação é a alegria de Deus. Aquela fé que se estende para Deus: Senhor, salve. A fé dos primeiros anos da vida cristã, do bebê espiritual que está engateando, aprendendo a falar, tomando leite. Essa é uma pequena fé e que é admirável nas Escrituras Sagradas. Mas a fé daqueles que já deveriam ser maduros pelo tempo decorrido da fé, do tempo decorrido da conversão, essa pequena fé se torna um desastre em alguém que já deveria ter uma fé madura, uma fé forte, uma fé mais adiante. Ela não glorifica a Deus, ela não exalta a Deus. E aqui que eu e você precisamos nos questionar: será que a nossa fé responde aos anos da nossa vida cristã? Será que estamos crescendo na fé? A nossa fé continua crescendo, ela não estagnou, ela continua nesse crescimento. Como nós meditamos na semana passada, Deus tem uma experiência poderosa todos os dias para mim e para você. Às vezes no carro, orando ao Senhor, sempre na sua presença, na sua vida devocional, em qualquer lugar, às vezes em meio à luta. Há uma experiência de Deus, há um renovo de Deus, um fortalecimento de Deus, há um amor de Deus derramado em nossos corações, algo de Deus que conhecemos mais. Meus irmãos, nós precisamos crescer na fé, e esse deve ser o nosso objetivo: crescer, amadurecer na fé. E aqui o Senhor
diz ó, essa expressão exclamativa, ó, uma expressão de dor, de indignação, de tristeza, ó geração incrédula. E sempre a incredulidade, ela está junto com a perversidade. Como diz Hebreus 3:12, tende cuidado, irmãos. Veja, não está falando para não crentes, está falando para a igreja. Tende cuidado, irmãos, jamais, olha o alerta, jamais. Então, o chamado de Deus é para que estejamos crescendo nessa fé, que jamais aconteça haver em qualquer de vós, não pode ter em nenhum, jamais, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade é algo tão terrível, meus irmãos, que ela perverte o coração, ela endurece o coração, ela desvia o coração de Deus e afasta a pessoa de Deus. Veja o perigo da incredulidade. Às vezes você ouve alguém que se alegra de ter uma pequena fé, ou se alegra de até de duvidar. Não, meus irmãos, não pode ser assim conosco. Veja o texto, tende cuidado, há um perigo aqui, há um perigo grande, e é o maior perigo que pode existir. Por isso que ele diz, jamais aconteça haver qualquer de vós, jamais. Não há algo aceitável, não há algo desejável, não há algo admissível, jamais, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer circunstância que você esteja, jamais, em qualquer um de nós, aconteça de haver um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, porque essa é a pior face da incredulidade, é que ela nos afasta do Deus vivo, porque a incredulidade diz para você o que? Deus é infiel. Deus é infiel. Deus não me ama como Ele me ama de verdade. Esse amor que Deus declara ter por mim não é verdade. Então Deus é infiel. Deus falha, Deus atrasa, Deus muda, Deus não cumpre o que Ele diz. Então a incredulidade atinge o caráter de Deus, e essa é a perversão, porque ela não apenas perverte o meu coração, endurecendo o meu coração, porque o incrédulo não obedece, o incrédulo não faz a vontade de Deus, ele não obedece a Deus, pelo contrário, seu coração é atingido com a desobediência. Esse é o primeiro filho da incredulidade. Mas não apenas isso, ele faz pior. A incredulidade faz pior. Ela perverte o caráter de Deus no seu próprio coração. Deus é infiel, vai dizer a incredulidade. Deus, Ele está distante. Deus é duro. Deus não pode. Deus é impotente. Deus não pode fazer isso. Deus não pode fazer isso. E ninguém está livre disso. Veja, os maiores homens duvidaram de Deus. E isso não deve ser motivo para você se esconder atrás de ninguém. Mas veja como a incredulidade é algo tão perverso. Moisés viu 10 pragas no Egito. Moisés foi um instrumento de Deus para que cada uma daquelas 10 pragas acontecesse, e ele foi um instrumento de Deus para o mar vermelho se abrir. 3 trilhões de litros d'água se abriram, aproximadamente. Veja assim, algo extraordinário. Ele viu Deus alimentar entre 6 a 3 milhões de pessoas no deserto com pão, com maná. E quando Deus disse, eu vou dar carne, Ele disse, o Senhor vai matar todos os peixes do mar. E não vai ser suficiente. Moisés, que viu tudo isso,
viu a glória de Deus, falou com Deus face a face. Então veja, irmão, que até Moisés teve que lutar contra isso. E dentro da sua própria incredulidade, quando Deus falou para ele falar com a rocha, para ela dar água, ele bateu na rocha, e por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Não é uma coisa que só os cristãos de terceira classe lutam com esse negócio. Não, Moisés não dá para melhorar isso. Ele teve que lutar contra a incredulidade. Imagina nós, se os carvalhos tremem, o que os gravetos não vão fazer. Não é verdade? Então, irmãos, aqui mais vigilância ainda, mais cuidado. E veja, se Moisés, que cultivava uma vida devocional tão poderosa, diária, passou por isso, quanto mais intensa não deve ser a nossa vida devocional, quanto mais não devemos alimentar a nossa fé, quanto mais nós não devemos buscar o Senhor com o coração ainda mais ardente e expulsar do nosso coração toda incredulidade. Olha, Marcos 9,19 diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Oh, meus irmãos, e aqui o texto traduz por um menino. Aqui um menino de no máximo 12 anos de idade. Como o diabo é mau, é terrível, perverso, não tem piedade de nada nem de ninguém. Como nós precisamos trazer as crianças para Cristo Jesus. Como nós precisamos trazer os nossos filhos ao Senhor da glória, antes de um mal maior. O diabo não está brincando, está lutando. Ele é o leão que anda ao redor rugindo, procurando a quem possa tragar. Resistir-lhes firmes na fé. Não precisa fugir, é para você resistir. E qual é a sua arma? A fé. A fé é a sua arma, com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não são só flechas, são flechas de fogo. O bicho é ruim, mas Deus é bom. E a bondade de Deus supera tudo. Glória a Deus por isso. Mas veja, irmão, a situação desse pai com esse filho. Mas, olha aí, o que o pai diz: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. O que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meus irmãos, a incredulidade e a impotência dos discípulos deu uma perspectiva para esse pai da pessoa de Jesus. E aqui está uma perversão terrível da incredulidade. É que os discípulos não puderam, logo o Cristo dos discípulos não pode. Veja, irmão, que a sua fé tem um poder não só sobre a sua vida, mas a sua fé tem um poder sobre as pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda. Imagina sobre a sua família. A fé, o poder, a influência que a sua fé não tem. Imagina
Se você é um cristão, que a sua família não te pega orando, a sua família não te encontra em oração, a sua família não te encontra lendo a Bíblia. Se alguém chegasse na sua casa e perguntasse assim, e esse seu familiar aqui que é crente, você encontra lendo a Bíblia todos os dias e orando todos os dias, em algum momento, em algum lugar? Você me encontra adorando a Deus aqui dentro de casa? Alguém lá no trabalho encontra você, ou na escola, encontra você em algum momento, no momento de almoço, com a Bíblia na mão, lendo as Escrituras, meditando no texto sagrado, ou retirado em um lugar, orando? As pessoas te encontram assim. Meus irmãos, entenda, a sua fé, assim como a incredulidade, tem um poder sobre a vida das pessoas que estão servindo. Quando um cristão não serve a Deus, não adora a Deus ardentemente, de todo o seu coração, a sua família vai pensar que o Deus a quem você serve pode ser servido de qualquer maneira e não é alguém importante para você. Então não vale a pena servir esse Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa: ninguém vai entregar a vida por um Deus pequeno. A sua fé precisa demonstrar para a sua família que o trabalho, que o dinheiro, que o lazer, que a diversão, que qualquer coisa que você faça, que diplomas, que todas as conquistas do mundo e da vida são ínfimas diante do amor e da paixão que você tem por Deus. Se não for assim, sua família não vai querer servir a Deus. Não vai querer servir a Deus. Porque eles vão olhar e dizer, não, para essa pessoa, servir a Deus, cultuar a Deus, estar na igreja, orar, ler a Bíblia, isso não tem muita importância. Então para que você servir esse Deus? Se o seu familiar é mais apaixonado por Deus e torce melhor quando está vendo um jogo de futebol do que você aqui no culto, não espere que ele sirva a Deus um dia, porque você não o inspira. Lembra do texto do chamar? Essa palavra hebraica, esse verbo hebraico, o verbo mais importante do Antigo Testamento. Ouvir. Ouve, Israel, Deuteronômio 6. Ouve, Israel. O nosso Deus é o único, é o primeiro. Amarás, pois, o seu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, de todas as tuas coisas. Esse mandamento que eu já te dou, que ele é o primeiro e único, e você vai amá-lo de todo o coração, você inculcará o seu filho. Veja, é primeiro uma paixão em mim, para depois ser uma paixão para os meus filhos. Se não é uma paixão para mim, como vai ser uma paixão para os meus filhos? Como vai ser uma paixão para os meus filhos? O texto sagrado nos chama a amar a Deus eternamente, para que as outras gerações conheçam a Deus. Isso é a minha vida inteira amando a Deus. Então, veja, a minha fé, ela tem uma implicação direta de inspirar os meus filhos, as pessoas que estão ao meu redor e as próximas gerações. Essa fé glorifica a Deus. Essa fé cumpre a missão. Essa fé salva pessoas. Salva pessoas. Meus irmãos, a frase triste aqui é: se o Senhor pode fazer alguma coisa. Meu Deus, qual é a perspectiva que esse homem tem de Jesus? É a perspectiva de Jesus transfigurado, seu rosto brilhando como o sol, suas vestes resplandecendo. Ali está todo o plano da redenção se cumprindo na figura de Jesus, o Cordeiro de Deus. Elias e Moisés, os profetas e a lei, conversando junto com Jesus, falando
Esse homem tem essa visão. Agora, a visão desse homem não é a mesma visão dos discípulos em relação a Jesus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmão. Porque a nossa grande fé, uma fé madura, vai inspirar outros a servir a Deus. Mas uma fé infantil, com certeza, vai afastar muitos de Cristo. Que isso não aconteça comigo e com você. Que nós não sejamos instrumentos da incredulidade, mas instrumentos de uma fé poderosa em Deus. De uma fé poderosa no Senhor. E que a nossa família possa ser inspirada. Meu Deus, se um dia eu for servir o Senhor, vai ser assim. Se um dia eu for crente, vai ser assim. Se um dia eu for comprometido contigo, vai ser assim. É dessa maneira. É desse jeito. É de todo o coração que eu quero te servir um dia. E se um dia eu vou te servir de todo o coração, vai ser dessa maneira. Como essa pessoa da minha família faz. Como essa pessoa que estuda comigo. Como essa pessoa que trabalha comigo. Assim, eu quero servir o Senhor de todo o meu coração. De todo o meu coração. A fé cristã é onipotente em toda vontade de Deus. Versículo 23. Ao que o Senhor respondeu: se o Senhor pode, tudo. Quanto? Tudo é possível ao que crê. Deixa eu te corrigir aqui. Não é que você crendo em tudo que você quer, Deus vai fazer. Não é isso que o texto está dizendo. Quando o texto diz tudo é possível ao que crê, é tudo que está dentro da vontade de Deus. Deus queria que os discípulos tivessem fé suficiente para expulsar esse demônio? Sim. Eles não têm. Jesus repreende eles. Ó geração perversa e incrédula. Eu estou, até quando eu vou estar com vocês e até quando eu vou suportar essa incredulidade? Dentro da vontade de Deus, tudo o que Ele quiser fazer através da sua vida é possível. Por quê? Porque você pode e eu posso? Não. Mas porque Ele é o onipotente. A fé veste as roupas do Rei Jesus. A fé, ela cavalga o cavalo do Rei. A fé torna-se onipotente em Deus onipotente, porque faz a vontade de Deus, o Todo-Poderoso. A fé, aquele que crê, o discípulo de Cristo, a fé cristã honra a Deus e faz tudo o que Deus quer que faça. Abrir o mar, faz. Descer fogo do céu também. Não chover por 3 anos, sim. Sim, porque Deus quer. Não porque um homem quer. Não porque eu creio, ou eu acho que eu quero, ou eu quero porque eu quero. Não, é toda a vontade de Deus. Então você pode. E a fé cristã, ela honra a Deus, ela glorifica a Cristo e ela exalta o poder do Espírito Santo. Ela glorifica o Senhor da glória. Em Mateus, no mesmo livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, Jesus disse: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Deixa eu te corrigir de novo. Não é tudo que você quer. Jesus chega diante daquela figueira e procura nela fruto. Ela não dá. O povo de Israel tem como símbolo no Antigo Testamento o símbolo da figueira ou a videira. A figueira está ali. O fruto é que eles crescem em Cristo Jesus, que iria morrer naqueles dias. E no lugar deles crerem em Cristo Jesus, eles duvidam e crucificam o Senhor da glória. O fruto de santidade, o fruto de arrependimento, o fruto de uma fé verdadeira em Deus, Israel não tem. Pelo contrário, na sua incredulidade eles crucificam a Jesus.
E Jesus então amaldiçoa a figueira, e a figueira seca, e os discípulos se espantam, não fiquem espantados com isso. E aí então ele vai dizer exatamente esse texto: tudo o que pedires em oração crendo, receber. Não é tudo que você quer, é tudo o que Deus quer que você produza como fruto para a glória dele. Você quer mais santidade? Quer ser mais usado por Deus? Quer pregar mais o Evangelho? Quer ver vidas salvas? Tudo o que você pedir, crendo, recebereis. Não é tudo que você deseja. Eu quero um carro novo. Não é isso que o texto está falando. Eu quero tal e tal bênção. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando de toda a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, pode pedir crendo, você vai receber. Por isso que Jesus, quando nos ensina a orar, nos ensina dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a fé luta, a fé madura, ela luta, ela frutifica para Deus, ela luta contra a incredulidade, ela se torna onipotente, não em si mesma, mas a sua força está em Deus. Deus é a sua força, Cristo é a sua força, é a fé cristã, é aquela que opera a vontade de Deus, é aquela que realiza a vontade de Deus. A fé do mundano, tudo que ele quer é a sua própria vontade. Ele se aproxima de Deus porque ele quer algo de Deus. Essa é a fé mundana. Essa é a fé do mundano. O mundano só quer isso. Ele se aproxima de Deus e quer mais. No dia seguinte da multiplicação dos pães, não, nós cremos que você pode multiplicar pão, multiplica de novo, Jesus. A gente está com fome. Jesus não multiplicou. Ele podia sim. Por que ele multiplicou? Ele não tinha fé. Jesus vai dizer para eles trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Eles tinham fé, procuraram Jesus, mas não receberam. Por quê? Porque eles queriam algo, como diz Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em seus próprios prazeres. Essa fé Deus não ouve, essa oração Deus não responde. Quando o texto diz que tudo que você pedir, crer, e que tudo é possível que crer, é tudo aquilo que está dentro da vontade soberana de Deus. Agora, que maravilha é você poder orar dizendo: vem o teu reino. O que eu estou te pedindo é aquilo que o Senhor quer. Eu sei que o Senhor quer isso, que a tua palavra diz isso. A tua palavra requer isso, a tua palavra clama por isso, a tua palavra expressa a tua vontade aqui, Senhor. Então faz, Senhor, glorifica o teu nome, exalta-te, Senhor, opera, Senhor. Eu creio, usa-me, eis-me aqui, Senhor, para trabalhar, para que a tua vontade se cumpra e o teu nome seja glorificado. Por quê? Porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, 18. A fé, ela se torna onipotente, porque ela está fundamentada na pessoa do onipotente Deus. Aqui está a força da fé. É Cristo. Não somos nós, não que podemos. Então, do jeito que você vem, transforme toda a sua incredulidade em fé. Alimente a sua fé. E pegue a sua incredulidade e use a incredulidade para que você obtenha fé. Está com dúvida no seu coração? Vá em oração. Está com dúvida no seu coração? Levante sua voz em adoração. Está com dúvida no seu coração? Vá às Escrituras. Pegue os textos bíblicos que vão contrário à sua dúvida e diga: Senhor, aqui está a tua palavra. Eu não vou seguir o meu coração, eu vou seguir a tua palavra. Eu vou olhar para ti, eu vou adorar o teu nome. Pegue toda dúvida, toda incredulidade, toda dor, todo sofrimento e transforme tudo em oração, transforme tudo em fé, transforme tudo para a
a sua incredulidade se transformará em fé, em uma fé forte, uma fé madura, para a glória de Deus, porque sempre lutaremos contra a incredulidade, mas que você pegue ela e vá a Deus e diga: Senhor, o meu coração perverso está dizendo que eu duvidar de Ti, mas a Tua palavra diz que o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor venceu naquela cruz, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu o diabo, o Senhor venceu os inimigos, o Senhor venceu o inferno, o Senhor venceu. E eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, eu creio no Teu poder. E eu não vou ouvir o meu coração, eu vou ouvir o Senhor. Eu vou olhar para Ti, e mesmo que os inimigos me cerquem, eu não vou temer, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós, porque o Senhor está junto de nós. Não falte cultos. Quer alimentar a sua fé? Não falte cultos. Cada culto que você vem, você é alimentado pela palavra, e a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Quando você vem para o culto, sua fé fica mais forte, sua fé fica mais viva. As brasas que estão às vezes se apagando começam a acender de novo, o fogo incendeia novamente. Você ora, você adora a Deus, a mensagem vem sobre a sua vida. Então não falte culto, meu amado irmão. Quem quer te afastar do culto é a pequena fé, e o amigo da pequena fé é o diabo. Não ceda isso, não ceda isso, mas que você venha, que você esteja, que seja um ponto fundamental da sua vida, a leitura diária da palavra, a adoração, sua vida devocional, a oração ao Senhor. É isso que alimenta a nossa fé. A nossa fé se alimenta de Deus, do caráter de Deus. Vá para a Bíblia, veja a grandeza, o caráter perfeito de Deus em cada texto. Como Deus se revela, seu poder, seus milagres, o cumprimento da sua vontade. Veja o Senhor da glória, veja a sua santidade, sua fé crescerá, e você vai agradar ao Senhor. Sabe o que eu e você precisamos? Seguir a Jesus até a oração, e orar até que os nossos olhos se abram e vejamos Cristo com seu rosto brilhando como o sol. E então podemos descer e encarar a vida, encarar os problemas, porque estamos envolvidos pela nuvem brilhante do Espírito da glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Vai esse tempo, por favor. Feche seus olhos.